Bom, estamos aqui de volta com a nossa aula, né? Acho que antes da prova, acho que essa é a última. Daí a gente vai só fazer exercício, né? Tirar dúvida dos senhores. A gente vai falar sobre função modular e de funções com mais de uma definição. Você pode perguntar, mas como assim? Como é que uma função vai ter mais de uma lei ou uma definição? Aliás, a definição é uma só. A lei que gera a definição da função é que pode ser mais de uma, né? Então, vamos começar com a função modular, tá certo? Só lembrando, né, ó, que se você tem um número real x, certo? O que é que você tem aqui, certo? O módulo de x, ou o módulo de x que é simbolizado por duas barras com x dentro, né? Ó, é o próprio x, se o x for maior ou igual que zero, e o módulo de x é menos x se o x for menor que zero. A gente já viu isso bem lá no comecinho, quando a gente estava falando de números inteiros, né? Na primeira vez que apareceu os números inteiros. Aí a ideia é a seguinte aí, né? Só revisando. O módulo de 5 é o próprio 5, por quê? Porque o 5 é um número maior ou igual a zero. Então, o módulo do número é ele mesmo. Agora, o módulo de menos 3, ó, é igual a menos 3. Por quê? Menos com menos vai dar mais, porque o resultado do módulo é sempre positivo. Aí o que diz aqui, ó, se o módulo do número é menos ele, ó, menos ele quando ele é negativo, né? Ó, o número é negativo, então o módulo é menos ele. Por quê? Se ele já é negativo e é multiplicado por menos, ele vira positivo. Porque a ideia é sempre mudar para que o número seja positivo, tá certo? Mas lá a gente viu melhor do que isso, até no meu ponto de vista, né? O módulo mede a distância do ponto até a origem, né? Tá certo? Aí eu coloquei dois inteiros, mas serve para qualquer tipo de número, isso não é problema, tá certo? Aí, como surge a função modular? A função modular é assim. A função modular é de tal maneira que o domínio e o contradomínio, vou colocar mais para a esquerda para usar o outro lado para o gráfico. Todos os reais, chegando em R. O que a função faz? Pega um número x e associa a imagem dele, que é o módulo dele. Tá certo? Aí, por exemplo, né? Aí o que vai acontecer? Né? Se você for calcular, né? Aqui eu vou colocar bem aqui para a gente calcular alguns, porque a gente vai querer fazer aquela tabelinha para achar as imagens para construir o gráfico. Por exemplo, se você for calcular o f de menos 2, né? Aí o menos 2 é negativo, né? O que o módulo faz com o negativo? Multiplica ele por menos. Então é menos 2. Legal, devagar. Módulo de menos 2, porque é isso que a função faz, né? Aí como ele é negativo, vai ser menos 2, que é 2. Então a imagem do menos 2 é 2. Tá certo? A imagem do menos 1, por exemplo, de novo, módulo de menos 1. Como menos 1 é negativo, menos 1. Então, isso vai dar 1. Tá certo? Aí, a imagem do menos 1 é 1. A imagem do zero é o módulo de zero. Aí, aqui na primeira definição, fala que o módulo de x é ele próprio se ele for maior ou igual a zero. Como é zero, é ele próprio. É o zero. O f de 1, módulo de 1 é o próprio 1, porque 1 é positivo. O f de 2 é o módulo de 2. O 2 é positivo, então o módulo dele é ele mesmo. Então, ó, aí eu vou aqui na tabelinha. O módulo de 0 é 0, o módulo de 1 é 1 e o módulo de 2 é 2. Tá certo? Então, é isso que faz. Ó. A definição é essa. Mas eu podia colocar assim, ó. F de x é igual ao módulo de x, que eu posso escrever do jeito que está escrito, ou eu podia não escrever isso e escrever dessa forma aqui, ó. Aí surge o que eu lhe disse, que é a função com duas definições. Se x for maior ou igual que zero. Como aqui, né? O módulo de x é o próprio x, se o x é maior ou igual que zero. E é menos x se o x for menor que zero. Então, ó, é uma função que é definida com duas regras, né? Ó. A gente sabe o seguinte, se eu fosse fazer o gráfico desse aqui para todos os reais, seria crescente.
para esse aqui seria decrescente. Mas olha só, o x só funciona quando é positivo e o menos x só funciona quando é negativo. Tá certo? Então, na verdade, né, se você fizesse o gráfico dessa e o gráfico dessa, o gráfico do módulo não é nenhum dos dois. É um pedaço de uma e um pedaço do outro, né? Ó. A direita do zero, ela é crescente. A esquerda do zero, ela é decrescente. Perfeito? Então, é uma função que ora cresce, ora decresce, mas não é uma parábola. A gente viu que tem uma parte da parábola que é crescente e uma parte da parábola que é decrescente, né? O vértice que é a fronteira, né? Então, tá aqui, tá? Aí vamos fazer o gráfico, né? Tá certo? Tá? Então, a imagem do zero é zero, né? Então, vamos lá. Vamos tentar desenhar aqui o gráfico. Bom, apesar dela estar definida em todos reais, como todos os outros, eu coloquei só alguns pontos para eu ter apenas uma ideia do gráfico. Como eu disse, ó, nesse momento a gente só vai ter uma ideia de como é o gráfico. Depois a gente vai aprender uma técnica de como desenha os gráficos, né? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. 1 e 2. Certo? Vamos lá. A imagem do menos 2 é 2, então a imagem aqui é 2. No menos 2, sobe até o 2, né? Ó. Aqui, ó. A imagem do menos 1 é 1. A imagem do 0 é 0, né? A imagem do 0 é 0. A imagem do 1 é 1. E aqui, ó, sai para cá também. Ó. E a imagem do 2 também é 2, né? Como se vê ali na tabelinha. A imagem do 2 é 2, né? Tá certo? Aí vamos desenhar o gráfico, né? Agora, como é que eu sei a linha do gráfico? Eu faço. O pedaço que está depois do x é um pedaço da reta y igual a x. Ó. A reta y igual a x seria essa aqui todinha, né? Porque eu estou pensando aqui, é o y igual a x. Então seria tudo, mas não é tudo. É só a parte onde o x é maior ou igual que zero. O x é maior ou igual que zero, daqui para cá o x, né? Então, ó, eu vou escrever em azul para ficar diferente. Então, ó, esse é o gráfico para o lado direito, né? É um pedaço da reta crescente, ó. Certo? Isso aqui não faz parte. Coloquei só pontilhado para dar ideia, né? Aí, de novo, o outro lado, a mesma coisa, né? É menos x. Menos x é essa daqui, né? É essa outra reta, né? Porque é uma função decrescente. Se o domínio fosse todos reais, o gráfico seria cheio aqui, né? Mas é só para o lado esquerdo, para o lado onde o x é negativo. Só tem gráfico para cá, né? Então só tem esse pedaço. E o gráfico é esse que está em azul, né? Tem o formato de um V, né? 2 pedaços de retas, ou 2 semirretas, né? 2 semirretas, né? Esse é o gráfico da função modular. Perfeito? As variações que podem ter, né, quando aqui for do primeiro grau, é que você pode afastar o gráfico para cá, para lá, subir, descer, tá certo? Vamos ver como é que a gente faz isso no GeoGebra, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o GeoGebra para a gente ver como é que ficaria isso no GeoGebra. Poxa, eu não abri ainda. Mas vamos lá. Só um minuto. Deixa eu abrir aqui o GeoGebra, uma janela dele, que a gente vai ver como é que fica esse negócio aí no GeoGebra. Eu vou já colocar para apresentar, para que o GeoGebra apareça, tá? Agora sim, vou colocar para apresentar, para aparecer o GeoGebra, tá certo? Pronto. Tá, eu vou abrir aqui tudo, ó. Pronto. Aí aqui no cantinho, essa minha versão é uma versão antiga. Na versão mais atual, você vai escrever as funções não aqui, ó, mas num lugarzinho que tem aqui no canto, aqui em cima, tá certo? Onde aqui eu vou escrever aqui, aí ela vai aparecer aqui, ó. Para fazer isso, ó, vou fazer assim, ó. Vou criar essa coisa aqui, que é uma espécie de variável, tá certo? Tá? Aí eu vou criar um outro, né? Ó, vou criar 2. Já vai entender por quê. Vou criar 2, o outro bem aqui.
Tá, criei os dois, né? Ó, deixa eu só afastar para cá para não atrapalhar o gráfico. Então, ó, na verdade, ó, são duas variáveis, né? O A e o B, tá certo? Na verdade, serão constantes, mas que eu vou poder trocar o valor delas, tá? Aí eu vou fazer aqui, ó, função modular. Aí você vai aqui, ó, função, melhor, f de x, né? Você coloca lá f de x igual acho que é assim que coloca, não tô lembrado não. AX mais pronto, é isso aí, ó. O que eu fiz? Coloquei as duas barras, né, ó. Aí AX mais B. O A e o B são esses dois aqui, ó. Quem é a variável é o X. Nesse momento, o A é 1 e o B é 1, como você pode ver, tá certo? Aí eu vou dar Enter aqui, aí ela vai lá para onde ela tem que ir, ó. Aí ela fica aqui, ó. Tá certo? Tá? Aí eu vou colocar o B0 para ser o gráfico dessa função que a gente acabou de fazer. Tá aqui, ó. Deixa eu trazer para cá mais. Colocar bem aqui no meio da tela, aproximar mais. Olha aí, o gráfico que a gente acabou de fazer, ó. A imagem do 0 é 0, a imagem do menos 2, olha aqui, ó, 2, a imagem do menos 1, 1, a imagem do 1 e a imagem do 2, 2. O gráfico que a gente acabou de fazer. Tá certo? Tá. Agora, olha só. Se você aumentar o valor do B, ó, digamos o B é 1, tá certo? Se o B for positivo aqui, ó, 1,8, você faz o gráfico só se deslocar sobre o eixo X para a esquerda, né? Ó. Né? Vou colocar aqui no 2 certinho, né? Ó. Porque, ó, x mais 2 igual a 0 dá x igual a menos 2. Ó. É onde é o zero. Então, eu afastei o zero daquele anterior, quando o B era 0, para menos 2. Ó. Aí ele veio para cá o gráfico, tá certo? Aí, ó, se eu fizer o B ser negativo, aí ele vai para o outro lado. Ó. Fazer também até o menos 2. Aí, ó, só andei o gráfico para um lado e para o outro. Então, é isso que o B faz. O B, né, ó, aqui estava, lembra que foi AX mais B. Esse aqui é o B. O que aconteceu? Só fez fazer o B mudar de valor, né? Quando eu mudei o B de valor, né, eu desloquei o gráfico sobre o eixo X. B positivo anda para a esquerda, B negativo anda para a direita, tá certo? Agora, o que acontece com o A? Se eu mexer com o A, o que acontece? Deixa eu voltar o B aqui para a origem. O B é 0, então o gráfico está na origem como o meu desenho do quadro. Tá ok? Né? Deixa eu só voltar aqui só para eu ver uma coisa. Ah, estou apresentando, achei que não tivesse. Tá. Aí, olha só. Se eu mudar o valor do A, o A, ele mede o quanto o gráfico é mais aberto ou mais fechado. Ó. Se você aumenta o valor do A, ele abre. Tá certo? Se você diminui o valor do A, ele fecha, né? Ó. A gente sempre olha do 0 a 1, né? Ó. Porque como é em módulo, né, o negativo não vai fazer diferença assim tanta, né? Ó. Tá certo? Ó. Só faz isso. Ó. O A mede o quanto o gráfico é mais aberto ou mais fechado em relação ao V que se tem aí. Tá ok? Então, esse aí é o nosso gráfico da função modular. Tá certo? Vamos parar de apresentar e vamos fazer um outro exemplo. Tá ok? Vamos lá. Vamos pensar nesse outro exemplo aqui, né? Vamos fazer assim. Vamos fazer o gráfico da função fx igual a... um daqueles que a gente viu no exemplo, sei lá, é 2x mais 2. O que a gente falou? Que esse cara só faz pegar aquele gráfico inicial, né? F de x, vou chamar de g para não ficar igual àquela. G. F de x igual a módulo de x, né? Aí a gente viu o seguinte, que o gráfico é um V, certinho um V, né? Aqui, ó. Aqui é o menos 1, aqui é 1 e aqui é o 0, assim, ó. A imagem do 1 é 1, x e y, né? A imagem do 1, melhor.
A imagem do menos 1 e do 1 é o 1. Esse é o gráfico básico. O que eu fiz? Multipliquei o x por 2 e somei com 2. Quero saber o gráfico disso. Tá certo? Aí, ó, tem duas maneiras de fazer o gráfico que eu acho que são muito interessantes. Você pode olhar assim, ó. Pode olhar a função dessa forma aqui, ó. X e y, né? Tá certo? Você descobre onde isso aqui é zero. 2x mais 2 é igual a zero. 2x igual a menos 2. X igual a menos 1. Então, o menos 1, ó, lembra que eu falei que é onde isso aqui é onde afasta? Mas só vai ser no menos 2 se aqui não fosse 2. Então, o bico dele, né? Ó, esse bico foi afastado por menos 1, porque o bico é uma raiz da função, né? Ó, é uma raiz o bico, né? Então, no menos 1. Aí eu vou pegar um número antes, o menos 2, e um depois, o zero. Para você ver que vai dar o V certinho. Tá certo? Então, é isso que se faz. Ok? Tá. Mas eu não vou fazer assim. Vou fazer de uma outra forma. Vou fazer como se não houvesse o módulo. Tá ok? Aí, ó, vai ficar menos 2 dá menos 4, mais 2 dá menos 2. Menos 1 vai dar 0. E o 0 vai dar 2. Esse é o gráfico dessa função e não dessa. Eu vou dizer como é que eu relaciono esse com esse. Tá? Então, vamos lá. Olha aqui. Menos 2 com menos 2. Menos 1 com 0. Tá certo? Lembra que eu falei que era no menos 1 que ia ficar o bico? E 0 com 2. Aqui é 2. Não, eu estou fazendo errado, né? Me perdoe aí o lápis, por favor. Aqui é o 2, o 0 com 2 é aqui, o menos 2 mais ou menos do mesmo tamanho, esse aqui é o menos 2, é aqui com menos 2, que já está pensando no módulo já, me perdoe. Aí o gráfico dessa função é esse pontilhado que eu vou colocar aqui, ó. É esse pontilhado que eu estou colocando aí, né? Esse pontilhado azul aqui subindo, passando aqui no 2 e no menos 2, menos 2, né? Tá certo? Aí, como é que é o gráfico olhando aí dessa forma da função? Né? Você faz o seguinte. Ó, não é o módulo disso aqui, então é o módulo de todo mundo aqui. Ó. O módulo de 2 é 2. Tá? Para essa aqui, a imagem do menos 2 é 2. Né? Vai ficar assim. Ó. Tá certo, Alex? Mas não precisava nem olhar isso. É só você olhar assim. Ó. A parte do gráfico que está para cima é a parte onde o y é positivo. Quando você pegar o módulo do positivo, vai continuar positivo. Então, o gráfico vai ser esse aqui, ó. O desenho em preto, tá certo? Aí, ó, o que é negativo, né, ó, o que é negativo é a parte que está abaixo do eixo X, lembra que eu falei, ó? Aqui é positivo Y e aqui é negativo. O que o módulo faz? Pega tudo que é negativo e transforma em positivo. Então, você vai pegar isso aqui, ó, a imagem do menos 2 e virar 2. Aí, ó, é como se você pegasse isso e virasse para cima, né? Aí o gráfico é esse aqui, ó. Esse que está em preto. E isso aqui não faz parte do gráfico. Esse é do gráfico de 2x mais 2. Agora sim é o gráfico da G. Quando você coloca o módulo, a parte que está para cima continua para cima e a parte que está para baixo vira para cima. Tá certo? Você pode fazer assim também, né? Ou fazer como a gente fez antes, né? Pegar, colocar o módulo e fazer as contas, né? Aí a imagem do menos 2 é 2, por quê? 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4 mais 2 é menos 2. Módulo de menos 2 é 2. Menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2, mais 2 é 0. Módulo de 0 é 0. 0. 2 vezes 0 é 0, mais 2, 2. O módulo de 2 é ele mesmo 2 e o gráfico fica assim. Tá certo? Então, dessa maneira. E a outra maneira, né, que eu disse, é a mesma que fez esse, né? Então, o que é que eu fiz, né? Tá certo? Eu afastei o gráfico para menos 1. É como se eu pegasse isso aqui, ó, e levado para menos 1. Tá certo? Foi só isso que ocorreu, né? Tá? Vamos fazer mais um exemplo.
Imagina que eu quero fazer o gráfico disso aí. Tá certo? Bom, aí lembra que eu falei que a função modular é uma função com mais de uma definição, né? Por quê? F de x é igual a x se o x for maior ou igual que zero, né? Olhando para isso aqui, e menos x se o x for menor que zero. Isso numa função simples do primeiro grau, né? Mas o que aconteceria numa função do segundo grau? Como é que é isso? Aí o processo é o mesmo. Não vai mudar. Aí você vai pensar assim, ó, o módulo de x ao quadrado menos 2x menos 3 é ele próprio, sem mudar, se x ao quadrado menos 2x menos 3 for maior ou igual a zero. E é menos ele, é a definição do módulo, né? É ele próprio se ele for positivo. É menos ele se ele for negativo. Ou seja, tudo passa por saber qual é o sinal dessa função do segundo grau, x ao quadrado menos 2x menos 3. Aí, assim, eu vou achar o módulo dela, né? Tá certo? Então, o que eu vou olhar? Vou olhar, estudar o sinal desse aqui, né? Tá certo? Então, olha só, é isso aí, tá? Então, vou estudar o sinal de x ao quadrado menos 2x menos 3. Para eu estudar o sinal de x ao quadrado menos 2x menos 3, primeira coisa que eu tenho que fazer é achar as raízes. Aí eu uso lá a fórmula, ou qualquer meio que eu queira, né? Aí eu vou encontrar que o x1 é 3 e que o x2 é menos 1. Aí, para eu estudar o sinal, lembra? Aí eu coloco na tabelinha lá, né? Aqui as duas raízes, o menos 1 e o 3. O menos 1 e o 3. Eu sei que nas raízes, a imagem da função, dessa aqui, né? Delta x ao quadrado menos 2x menos 3 sem o módulo é zero. Por quê? Porque são as raízes, são os locais onde o gráfico corta o eixo x, né? Aí eu olho para cá. Ou melhor, para cá é melhor, né? Que é a mesma, né? O coeficiente aqui é 1, né? O coeficiente é 1, então a parábola é para cima, né? Perfeito? Aí o que a gente aprendeu? A gente aprendeu assim, que a parte do gráfico que está para cima é positiva, como na reta, né? Só que agora é uma parábola. E a parte do gráfico que está para baixo, né? É negativa, né? Uma parábola, toca em 2 pontos, tá certo? Mas eu tenho só que descrever isso aqui, né? Como ele está sendo pedido, né? Tá certo? Primeiro, é ele próprio se x ao quadrado menos 2x menos 3 é maior ou igual a zero. X ao quadrado menos 2x menos 3 é maior ou igual a zero? É maior ou igual a zero aqui e é maior ou igual a zero aqui, né? Tá certo? Só que com a bolinha fechada, que é maior ou igual, né? Então inclui o zero, né? Inclui o zero. Tá certo? Então aqui, ó, é x menor que menos 1, menor ou igual, porque a bolinha está fechada, ou x maior ou igual que 3. Ah, então já posso mudar aqui, né? Então, em vez de escrever isso, para eu entender, ó, fica bem melhor assim, né? Então, ó, vai ser x menor ou igual que menos 1 ou x maior ou igual que 3. Agora, para o segundo passo. Onde é que é negativo? Ah, é negativo aqui, ó. Aí eu olho aqui, ó. Onde é que é negativo? Onde eu vou colocar aqui o azul, ó. É negativo aqui, né? Entre esses dois. E eu não vou pintar de azul, ó, porque aqui não inclui o zero, né? Então, ó, o azul é menos 1 menor que x menor que 3, né? Tá certo? Então, ó, a expressão é positiva menor ou igual, menos 1 maior ou igual que 3. É menor que zero entre menos 1 e 3. Aí eu já vou tirar isso aqui, né? Aí já fica melhor de ver se o x está entre menos 1 e 3, que é a descrição desse, né? Não entra a igualdade, porque a igualdade entrou em cima, né? Porque em cima que pede igual a zero, embaixo não pedia, né? Então você fez o estudo do sinal, fez tudo direitinho, agora você é capaz de fazer o gráfico. Tá certo? Agora a gente faz o gráfico bem direitinho, né? Então, ó, a definição da minha função agora é essa, né? Então, é isso, ou pode ser escrito assim, ó.
A função pode ser vista com o módulo ou pode ser vista dessa forma. É a mesma coisa. Acabamos de ver, né? Vou colocar um pouco mais para cá para eu poder desenhar o gráfico, tá? Igual. O módulo desse aqui é ele mesmo. Tá certo? Aí o que a gente falou disso? Se essa expressão é maior ou igual que zero, né? Mas ela ser maior ou igual que zero, basta que o x seja menor ou igual que menos 1 ou maior ou igual que 3. Né? Aí, ó, aí é menos ele, né? É menos ele, né? Menos. Eu já vou explicar por menos, tá? Menos x ao quadrado mais 2x mais 3, porque era menos x ao quadrado menos 2x menos 3. Quando eu multiplicar por menos, menos com mais é menos com menos é mais, e menos com menos é mais. Se o x estiver entre 1 e 3, né? Ó, como a gente viu na descrição do esquema que a gente fez para achar onde a expressão x ao quadrado menos 2x menos 3 era positiva e era negativa. Pronto, é isso. Tá certo? Então, é isso que eu vou fazer, né? Então, agora, fazer esse gráfico já não é mais tão simples quanto o outro, né? Então, uma maneira bastante fácil de fazer, para você não ter trabalho, é fazer o gráfico como se não tivesse módulo, né? Ó, faz o gráfico dessa daqui, ó. fx igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Eu vou fazer bem aqui, ó. Eu já vi que as raízes são menos 1 e 3, tá certo? Seria interessante também achar o vértice, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, menos 1. Vou colocar menos 1 menor aqui. Menos 1. 2. E 3. Tá certo? Aqui é o 0, né? Aqui é o 1. Ok? Aí eu tenho que achar a imagem de onde é o vértice. O vértice é no meio, né? 2, 2. O vértice é aqui no 1. Que é bem no meio, né? Ó, 2 unidades para cá, 2 unidades para cá. Então, o vértice é no 1. Qual é a imagem dele? Quando for 1, vai dar menos 4. Então, digamos que está bem aqui o menos 4. Tá certo? Bom, as raízes é onde o gráfico corta o eixo X, aqui, né? Ó, okay. É no menos 1, 0, no 3, 0. E o vértice, né? Era só fazer menos b sobre 2a, achava o 1. Aí substituir aqui o 1. 1 menos 5 dá menos 4. Achou o vértice e você consegue construir o gráfico. Só que eu vou colocar pontilhado, porque esse não é o meu gráfico real. É só um gráfico para auxiliar a construção do gráfico real, que é do módulo, né? Esse é o gráfico da F. Ok? Aí, olha só o que diz o que nós encontramos. À esquerda do menos 1 e à direita do menos 1, o gráfico de G coincide com a F. Ó. Tá vendo? É x ao quadrado menos 2x menos 3. É o mesmo gráfico. Mas para a esquerda do menos 1 e para a direita do 3. A esquerda do menos 1 é esse pedaço aqui, ó, né? É esse pedaço aqui, a esquerda do menos 1, né? E a direita do 3 é esse pedaço aqui, né? Então, coincide com a função original, né? Certo? Agora, inclusive com menos 1 e com 3 também, né? Aqui também, posso colocar pretinho aqui, que é o mesmo, né? Agora, do 1 até o 3, aí ela vira, né? Ela estava positiva, ela vira. Ela estava positiva, ela estava para cima, tá aqui, né? Mas entre 1 e o 3, ela tem que ficar emborcada, porque o coeficiente é negativo, né? Então, ó, por que é isso? Porque todos os resultados são negativos. Então, todos os resultados têm que dar positivo. Então, quando você coloca a imagem do 1 aqui, ó, olha o que é que vai dar. 1 ao quadrado menos 1. 2 vezes 1 é 2, mais 3, 5. Menos 1, vai dar 4 positivo. Então, ó, a imagem do 1, pela função real, é aqui no 4. E não no menos 4. Por quê? Porque eu estou tomando em módulo. Aí o módulo da parte positiva permanece a mesma. E o módulo da parte negativa, ó, a imagem de todo mundo vira e o gráfico fica assim. Ó.
Perfeito? Aí essa parte não existe mais. Eu vou até despontilhar mais para você não enxergá-la, né? Essa parte que estava para baixo, ela vira para cima por causa do módulo, né? O que o módulo faz com o número? O que está positivo, que é essa parte e essa parte, continua positivo, porque está para cima. E o que era negativo, ó, multiplica ele por menos. Então, todas as imagens foram multiplicadas por menos, do menos 1 ao 3. Todas elas eram negativas e todas elas viraram positivas. Por isso que o gráfico vira. Perfeito? E o gráfico fica assim, dessa função. Tá ok? Tá? Aí, como exercício, né? Como eu não vou passar uma lista dessa parte, eu já vou deixar aqui escrito na lousa para que você faça, né? Então, exercício. Faça um esboço dos gráficos das funções. Dois pontos. Letra A. F de x igual a módulo de x. Dá para você repetir, né? Letra B. F de x. Melhor chamar de g. G de x igual a módulo de x menos 3. Letra C. H de x igual a módulo de 5 menos 2x. Certo? Aí só mais uma, letra D. F de H, J. Kx igual a... Não, chamar de K, não, chamar de P, né? Px. Px igual a módulo de x ao quadrado mais x menos 2. Perfeito? Fazer o gráfico dessas 4 funções como exercício, né? Que de repente pode cair para vocês mostrar o gráfico de uma função modular qualquer. Tá? Então é isso. Por hoje a gente encerra aqui. E até a próxima aula.